寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá, tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Malásia e Mongólia, Mongólia ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados, a pré-causas aí da Revolução Comunista da Mongólia, como por exemplo a Revolução de Xinhai, a redemocratização da Mongólia e entre outros, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, hoje vamos falar sobre a Revolução Comunista da Mongólia, ou então a Revolução do Povo de 1921, como é retratado originalmente nos livros de histórias por lá, beleza? Mas enfim, é sempre bem importante, eu dar o contexto de tudo aí que levou à Revolução Comunista, porque a Revolução Comunista na Mongólia em si foi até que, entre aspas, rápido, Mas, se a gente for parar para pensar, a Revolução Comunista na Mongólia começou muito antes de 1941, 1921, Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Já nos anos de 1900, a dinastia Qing já estava tendo vários problemas, Eles tiveram guerra do ópio, guerra contra os franceses, a primeira guerra sino-japonesa, a rebelião dos Boxers, que eu inclusive já fiz vídeo sobre todas essas. E, cara, e também não era só isso, mas também como uma instabilidade interna. E a Mongólia era uma dessas instabilidades internas. O porquê? Porque, por mais que a dinastia Qing seja uma dinastia Manchu, descendente dos mongóis, eles tinham uma política segregacionista. Então, não era só com os mongóis, eram com os Hans também. Só que com os mongóis era pior. Justamente pelo fato de que eles não queriam, de certa forma, ali, como eu posso dizer... Eles não queriam o povo se unindo, se é que eles não queriam o povo se misturando, falando o grosso da palavra. E ao mesmo tempo também eles não queriam nada dos mongóis. Eles só estavam ali com a Mongólia para ter mais um pedaço de terra, Então eles percebendo que, pera lá, isso daí pode dar ruim alguma hora com os mongóis, eles podem acabar se revoltando porque eles não têm nada. Então vamos esquecer essa política segregacionista, vamos liberar tudo, vamos influenciar casais de chineses e mongóis se casando, para ver no que dá. E além disso, obviamente, aí sim nós podemos explorar os recursos naturais que a Mongólia tem, ou tinha na época. Então, eles até que fizeram isso, só que adivinha só. Os mongóis eles acabaram que não aceitaram essa decisão, porque poderia acabar mexendo ali na cultura dos mongóis, qual cultura o filho, ou a filha, enfim, iria seguir, se essa é a cultura chinesa, se essa é a cultura da Mongólia, e ficou nesse impasse aí, e em 1911, no início de 1911, a Mongólia pede ajuda para o czar Nicolau II, para eles intervirem ali e ajudarem a Mongólia a ter a independência deles. Só que a Rússia pegou e recusou, falou assim, isso não é problema meu, vocês que se virem. Só que, por sorte da Mongólia, ou não, ainda em 1911, mais precisamente lá para outubro de 1911, acabou tendo o quê? A Revolução de Xinhai com Sun Yat-sen. E com isso, virou o ano 1912 e acabou ali já a dinastia Qing. Só que os mongóis eles conseguiram a independência já em outubro, eles conseguiram já a independência em dezembro ainda de 1911, pouco tempo antes do resto da China. Então, já ainda no finalzinho de 1911, um cara chamado Bogd Khan, ele foi nomeado para ser o novo imperador da Mongólia. Sim,
porque a Mongólia ela voltou como uma teocracia budista. Só que para fazer aquele meio de campo, para fazer aquela boa também, esse Bogd Khan, ele, perdoe a pronúncia, ele também, né, falou que iria usar elementos ali da dinastia Qing em seu governo e elementos ocidentais também, porque ele planejava, né, modernizar a Mongólia o quanto antes. Ele planejava ele já estava agilizando ali no governo, tentando criar gabinetes e essas coisas todas, e ministros e tal. E também a fim de fundar um exército nacional, não um exército particular, não um exército do reino, e sim, tipo, quando eu digo exército do reino, tipo, um exército privado dele, né? Onde protege só o palácio. Não, ele queria um exército ali para proteger o país como um todo. Aí, beleza. Só que de 1912 até 1915, nem a Rússia nem a China estavam reconhecendo a Mongólia ali como um país. Eles estavam ali apenas ali disputando, até que no meio de 1915, né, acabou tendo um tratado, né, entre a Rússia, a China e a Mongólia, onde a China concordou em dar uma autonomia para a Mongólia concordou em ainda fazer parte da China, porém ser algo 90% autônomo. Enquanto isso, a Rússia também concordou que não iria mexer ali na Mongólia, não iria tocar ali na fronteira. E estava tudo bem, estava tudo certo, tudo feito. E obviamente tempo vai, tempo vem, e em 1917 o que aconteceu? Exatamente a Revolução Russa. E obviamente, né, Bogd Khan, sendo uma monarquia, fazendo fronteira com um país que está para virar um país comunista, obviamente ele ficou ali com medo da invasão, então ele acabou chamando ali, né, de certa forma, aliás, a China falou assim, olha, é o seguinte, eu sei que a gente tem um tratado de eu não deixar o exército aí e tal, mas cara, é uma situação um tanto quanto grave, urgente, e você mal tem um exército. Ele, não, beleza, pode vir aqui, cola aqui, e que é nós. E daí beleza, daí a China pegou, ficou em 1917, 1918 e não teve nenhuma invasão. Então o Bogd Khan, ele chegou e falou assim, ô China, já está na hora de você sair, né? E só que a China falou assim, não. Então a China acabou violando um contrato. Só que falou assim, não, beleza, quer saber? Já que o tratado já está violado, eu vou sair. E quando eles saíram no finalzinho de 1918, já no início de 1919, um senhor da guerra chamado Xu Shuzeng, ele chega na Mongólia, né, e fala assim, olha, é o seguinte, Bogd Khan, eu tenho um tratado aqui, né, 64 tópicos aqui e tal, para você modernizar ali a Mongólia, basta você assinar. E também, né, você tem que assinar uma outra coisinha. E o que era essa coisinha? Calma aí que eu já vou revelar. Então, Bogd Khan, ele contestou Xu Shuzeng e falou assim, e se eu não assinar? Então, o Xu Shuzeng chegou e falou assim, olha, tá vendo o meu exército? Então, você vai ser deposto do trono. Então, ele assinou e Xu Shuzeng, no finalzinho de 1919, ele acabou voltando ali para a China. E quando ele voltou para a China, ele voltou como um herói. Por quê? O porquê que ele voltou como um herói? Porque uma das cláusulas que estava ali no contrato de Xu Shuzeng era que a Mongólia reconhecesse que ainda era um território chinês. Então, cara, ele basicamente fez Bogd Khan assinar uma reintegração à China. E ainda no finalzinho de 1919, né, um grupo de comunistas mongóis, eles vão até a China atrás desse senhor da guerra e eles têm um plano de tentar empacotar o cara, se é que vocês me entendem. Só que eles acabam falhando e eles acabam ali sendo empacotados. E já no início de 1920, né, um outro grupo aí de comunistas mongóis, mas dessa vez dentro da Mongólia, eles começam a se unir e se agrupar ali no norte da Mongólia, ali fazendo fronteira ali com a União Soviética.
E nesse tempo também, um russo, né, um russo ex do Exército Branco, né, que se chamava Ungern Sternberg, né, perdoe a pronúncia, que ele, né, se autodeclarava senhor da guerra e o próprio Gengis Khan, né, que eu vou fazer um vídeo só para ele, aguardem. Então, ele de certa forma, ele estava em exílio ali na Mongólia e ele era leal ao Exército Branco e acabou ficando leal à monarquia mongol. Então, quando ele chegou na Mongólia com seu exército, né, ele chegou e falou para o Bogd Khan, falou assim, olha, é o seguinte, não se preocupa com os chineses que eu dou conta dos chineses. Eu dou conta ali, fica tranquilo que ninguém vai tomar seu reino, não. Então, ele foi para cima dos chineses, né, e os soviéticos ficaram sabendo que Ungern estava ali na Mongólia. Então eles acabaram mandando ali alguns soldados, né, uma quantidade considerável de soldados ali atrás desse Ungern. Só que eles só estavam observando só. E esse Ungern na primeira vez, né, eles sitiaram os chineses, só que eles não ganharam nada, não conseguiram nada e tiveram ali que recuar. Então, os soviéticos, pensando que era só uma questão de tempo ali até esse Ungern ali ser empacotado pelos chineses, eles recuaram ali, levaram a maioria dos soldados e deixaram ali meia dúzia ali, né, no norte ali da Mongólia, só para fazer um 10, só para dar uma olhada ali no que está acontecendo. E eles foram se concentrar aonde exatamente? Os soviéticos foram se concentrar aonde? Exatamente, meus amigos, na Polônia. Mas, spoiler, eles tomaram pau dos poloneses em 1921. E já no dia 25 de junho de 1920, é formado, né, o Partido Revolucionário do Povo, que era o Partido Comunista da Mongólia, né, que ia dar o start ali para a Revolução. E em agosto aí, esse mesmo partido, né, ele acaba se encontrando com outros comunistas ali na Comintern, né, tanto da Alemanha, União Soviética, França, enfim, no qual eles pedem armamento ali para uma revolução e eles conseguem um total de 10 mil armas, né, entre canhões, metralhador, né, bem metralhadoras, né, mas tudo que era direito, e sem contar que eles também tinham, né, alguns voluntários. Enquanto isso, o grupo do soldado da guerra, o senhor da guerra russo, né, o Ungern, perdoe a pronúncia, ele já estava ali começando a fazer os chineses recuarem e já estava ali dando uma certa preocupação ali para os mongóis e para os soviéticos. Afinal, ele basicamente, né, já tinha se assegurado ali que ninguém ia tirar o Bogd Khan do trono. Por quê? Porque este russo, né, ele era extremamente fiel ao czar Nicolau II e ele era um monarquista ferrenho e ele falava que a monarquia era o melhor sistema que se tinha para civilizações seguirem. Inclusive, esse mesmo russo, né, o Ungern, ele até pensou em invadir a China e restaurar a dinastia Qing. Pois é, esse cara merece um vídeo só para ele. E obviamente, né, com todo esse poderio militar, né, os mongóis aproveitando da brecha do Sternberg ali com os chineses, eles acabam levantando 3 frentes ali na Mongólia. Ainda em 1921, a China ela rompe totalmente suas relações com a União Soviética e chega a ser um tanto quanto curioso porque os dois mesmos rompem relação um com o outro, mas a União Soviética até cogita de ajudar a China contra o Sternberg, né? Eles fazem um convite, né, perguntando se os chineses iriam precisar da ajuda deles, mas os chineses ali só visualizaram, não responderam, deixaram quieto. E já no dia 28 de junho de 1921, os soviéticos eles acabam entrando em peso ali na Mongólia. Os mongóis eles acabam dobrando o seu exército também. No dia 6 de julho de 1921, os mongóis e os soviéticos eles acabam se encontrando e vão para cima do Sternberg, né? E, consequentemente, acabam derrotando ele em 3 dias. Já no dia 9 de julho de 1921, os comunistas, né, o Partido Revolucionário do Povo, mandam uma carta ali para o Bogd Khan, avisando que, com as seguintes palavras, agora a Mongólia está na mão do povo. E já no dia 11 de julho de 1921,
é criado a República Popular da Mongólia. Só que também não foi tão fácil assim, até porque eles só foram reconhecidos mesmo apenas em 1924 através de outro tratado sino-soviético, onde eles concordaram em deixar a Mongólia livre, né, tanto a União Soviética quanto a China, concordaram em nenhum dos dois colocarem seus exércitos na Mongólia, nenhum dos dois tentar nenhuma baguncinha ali com a Mongólia. E a partir daí, ambos os países, né, China e União Soviética, reconheceram a Mongólia como um país independente e autônomo. Eu sei que vocês estão se perguntando, mas e o exército branco que ficou por lá? Bem, a maioria foi pego e deportado, mandado para a União Soviética. O Ungern Sternberg foi pego e levado para a União Soviética e foi empacotado, spoiler, né? E o resto ali acabou pegando exílio provavelmente na Manchúria, né? Já que na Manchúria tinha bastante pessoas ali do Exército Branco, pelo menos até a Segunda Guerra Mundial. E em 1926, né, a partir daí a religião foi proibida na Mongólia, ninguém poderia ser religioso, voltando apenas lá para... voltando, né, tipo, a religião e tal, lá mais para os anos 60 ali da Mongólia, beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilha, se inscreve, segue lá no Insta. Passa pro seu amigo, fala assim, mano, cara, você já ouviu falar sobre a Revolução Comunista na Mongólia? É um lugar mais exótico possível. Senhores da guerra russos, senhores da guerra chineses, comunistas da Mongólia, comunistas da China, não, da Rússia, todo mundo brigando entre si. Passa esse vídeo para o seu amigo, para sua amiga, ou com uma pessoa se identificar, que gosta de revolução, gosta de comunismo, senhor da guerra, Rússia, monarquia e da China, beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu um inscrito que me recomendou, né, o tema do senhor da guerra russo aí, que eu vou fazer logo depois, beleza? Enfim, quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Vejam os vídeos, card de descrição. Falou e fui!